Olá, essa é a quinta aula do capítulo Termoquímica. E aqui nós vamos conhecer e trabalhar a lei de Hess. Segundo essa lei, o ΔH de um processo depende apenas dos estados inicial e final de uma reação, não importando as etapas ou intermediários durante o processo. A lei de Hess é conhecida como a lei da adição dos calores. Acompanhe um exemplo genérico, onde um reagente forma um intermediário X com ΔH com ΔH1. Na segunda etapa, esse intermediário X forma um produto com ΔH2. Somando a essas etapas, é possível cancelar o intermediário que foi formado e depois consumido. E o ΔH dessa equação global, ΔH3, vem a ser a soma do primeiro ΔH com o segundo ΔH. Nos problemas de lei de Hess, nós teremos uma equação-problema e se pergunta o ΔH dela. E é possível chegar nele a partir da soma de equações, cancelando substâncias iguais e equações distintas em membros opostos. E a partir daí, somando os ΔHs, encontrando o ΔH dessa equação problema. Acompanhe agora o entendimento da lei de Hess por meio de um gráfico, onde nós temos um reagente formando um intermediário X exotermicamente com ΔH1. Vamos lembrar desse exo negativo. E esse intermediário forma o produto endotermicamente com um ΔH2, sob endo positivo. É fácil verificar que o processo global que leva do reagente ao produto vem da soma de ΔH1 ou ΔH2. ΔH1 exotermicamente, ΔH2 endotermicamente, como foi absorvido mais energia do que liberado globalmente, o processo aqui é endotérmico. E para finalizar, acompanhe um problema onde se aplica a lei de Hess. São dadas as equações termoquímicas, acompanhe as etapas e seus respectivos ΔHs. Calcule o ΔH da reação. Então, nós devemos fazer ajustes nessas etapas, de modo que a soma dessas etapas nos forneça essa equação-problema, onde nós temos carbono grafite 2H2 formando metano. A primeira etapa, a primeira reação fornecida, tem carbono grafite, e na equação problema, o carbono grafite também é reagente. Então, essa primeira equação nós vamos repetir sem alterar o valor dela de ΔH. Já a segunda equação tem gás hidrogênio H2, e na equação problema nós temos 2H2. Então, devemos duplicar essa reação e também duplicar o seu valor de ΔH. Vamos lembrar, a entalpia é uma propriedade extensiva e depende da quantidade. A terceira equação tem metano, CH4, como reagente, e na equação problema ele é produto. Nós devemos inverter a terceira equação e também inverter o seu ΔH, trocar o sinal. Ao somar as três etapas, nós podemos cancelar substâncias iguais de equações distintas em membros opostos e chegaremos exatamente à equação problema. A partir daí, podemos somar os ΔHs e encontrar o ΔH dessa equação problema. Se você chegou até aqui, muito obrigado e até a próxima aula.